meu povo, sejam bem-vindos, que bom estar com vocês depois desses 45 dias. Hoje começamos, finalmente, o ciclo de queda da Selic. Vocês estão felizes, gente? E eu, como uma investidora de bolsa agora, estou muito feliz com a queda da Selic. Marília, o que você analisa para saber o que o Banco Central faz? Isto aqui, vou mostrar para vocês. Tá vendo isso aqui? O que é isso? É o que a gente chama de comparar textos. Então, eu pego o texto de junho, comparo com o texto de agosto e vejo o que mudou. O que não mudou não faz muita diferença para mim, porque era uma mensagem que ele já tinha passado antes e não mudou. O que faz diferença para mim é o que está em vermelho, que é o que de fato foi alterado, que é a mensagem que ele está tentando passar para você. Então, vamos lá. Ele começa falando do ambiente externo. Quem me acompanha aqui já está cansado de saber, ele sempre começa pelo ambiente externo. O ambiente externo mostra-se incerto, com alguma desinflação sendo observada na margem. Quando a gente olha para a inflação dos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos veio muito melhor do que o esperado, certo? Mas em um ambiente marcado por núcleos de inflação ainda elevados e resilientes. Então ele fala assim, apesar do dado da inflação cheia tá caindo, o núcleo ainda está um pouco elevado e resiliente, o que é um ponto de atenção, tá? Ou seja, ainda tem coisas que a gente precisa se preocupar, não é assim que o gato saiu totalmente do telhado, entendeu? Ele ainda tá, né, lá pela janela e a gente ainda tem que se preocupar. Aí ele começa. As medidas mais recentes de inflação subjacente, que são os núcleos, apresentaram queda, mas ainda situam-se acima da meta de inflação. Essa parte é importante. Eu preciso que vocês fiquem aqui comigo para entender essa parte. Lembra que eu falei para vocês que a reunião do Conselho Monetário Nacional era o mais importante? Por quê? O mercado, quando o novo governo assumiu, ele começou a falar demais, linguarudo, sabe? Aquele cara que fala demais e dá bom dia a cavalo. Ele começou a falar demais. E o que o novo governo falou? Falou assim, quer saber? Eu odeio o governo anterior, eu quero fazer tudo diferente, eu vou mudar a política de metas de inflação, né? Teremos uma nova meta de inflação. E aí o mercado ficou apavorado. Por que o mercado ficou apavorado? Porque o mercado se baseia na política de metas de inflação e ancora suas expectativas na política de metas de inflação. Então, se o governo anterior, por um longo período, se o Conselho Monetário Nacional falou que ia arrumar por uma inflação de 3, os agentes da economia, as empresas, as pessoas, os investidores já imaginaram uma meta de 3 e já se programaram para isso. Aí veio o novo governo e balançou o coreto, bagunçou totalmente, dando bom dia a cavalo. Entendeu? E aí, o que o mercado fez? O mercado subiu as expectativas de inflação para os vértices mais longos, né? Para os vencimentos mais longos, porque o governo falou que ia mudar. O problema é que o Banco Central do Brasil, ele não muda a taxa Selic baseado no achismo. Não. O Banco Central do Brasil tem um modelo econométrico, que tem nome complicado, mas é um modelinho matemático. E o Banco Central só pode reduzir taxa Selic se o modelo econométrico dele prevê uma inflação na meta. Me seguiram até aqui? O Banco Central não pode reduzir taxa de juro por achismo. Você que critica o Banco Central, que fala que ele é muito conservador, né? Que critica porque a Selic tá alta, né? Você é esse tipo de gente? Você é esse tipo de pessoa, né? Então, o Banco Central não pode reduzir taxa de juro porque ele quer, porque você quer. Porque o governo quer. Ele tem que seguir um framework, porque eu tô metida, né? Ele tem que seguir um arcabouço. E esse arcabouço é um modelo matemático chamado Samba. Ó, que até o Cadu acertou, Cadu. Você tá arrasando, hein, Cadu? Por isso que
os investidores. Por isso que toda a comunidade consegue ter uma mínima antecipação e ancorar as expectativas. Porque o mercado entende como o Banco Central trabalha, entende que tem um modelo que ele segue, certo? Que não é achismo, que não é politiquismo, que não é nadaísmo, que é um modelo econométrico chamado samba. Então, quando as expectativas de inflação subiram, porque o governo falou mais do que devia e deu bom dia a cavalo, o modelo samba pegou aquela variável, porque ele pega algumas variáveis para cuspir a expectativa dele. E o que deu a expectativa dele? Uma inflação muito alta e muito acima da média. E o modelo samba não permitiu que o Banco Central começasse um ciclo de queda. Pegaram? Então, quem não permitiu ciclo de queda antes não foi Roberto Campos, meus queridos. Foi o próprio governo falando merda, tá certo? Aí, o que aconteceu? Isso acontecendo, aí depois você, mas o governo é péssimo, não sei o quê. Não, porque depois ele voltou atrás. Aí ele percebeu que ele estava fazendo coisa feia. E na última reunião do Conselho Monetário Nacional, com os 3 votos, os 2 votos que o governo tinha, né, que era através da Tebet e do Haddad, eles mantiveram a meta de inflação em 3%. E reforçaram que esta seria a meta. E eu prometo de dedinho que vai ser 3 e eu não vou mexer. O que aconteceu? O mercado foi lá e começou a reduzir a projeção deles de meta de inflação, imaginando que o governo ia ser sério e que não ia de jeito nenhum alterar a meta de inflação. A hora que o Conselho Monetário Nacional reforçou 3%, a expectativa de inflação dos prazos mais longos começou a desabar. E o que aconteceu? Na reunião do Copom seguinte, Copom cai 50 bases. Vocês entenderam, meu povo? Vocês entenderam o que aconteceu? Vocês entenderam que o problema era essa expectativa de inflação de longo prazo e não a vontade ou não do Roberto Campos? Porque isso me irrita um pouco. E olha só, agora ele vai falar sobre as projeções do modelo dele. As projeções de inflação do Copom, modelo samba, em seu cenário de referência, situa-se em 4,9 para 2023. Tem nada que ele possa fazer em 2023 para mudar a inflação de próprio 2023. 3,4 para 2024 e babem 3% para 2025. Meta de inflação. O modelo samba jogou a inflação, a projeção, cuspiu a projeção de inflação dele em 3% para 2025, gente. E voa lá. Agora ele pode cair juro, porque o modelo samba está ancorado. Está ancorado, percebem isso? Aí um parágrafo totalmente novo agora. O comitê avalia, isso é importante, é o resumo de tudo que eu falei para vocês até agora. O comitê avalia que a melhora do quadro inflacionário, refletindo em parte os impactos defasados da política monetária. O que ele está falando aqui? A inflação melhorou. Por que a inflação melhorou? Porque as altas que eu tinha feito lá atrás estão se refletindo só agora. Como assim, Marília? Assim, se eu subo a Selic agora, ela não faz efeito agora. Ela faz efeito 3 trimestres à frente. Então, o que aconteceu há 3 trimestres atrás só está fazendo efeito agora. Tá? Então ele fala assim, o comitê avalia que a melhora do quadro inflacionário, refletindo os impactos defasados da política monetária, né, que subiu a Selic há um tempo atrás, aliado à queda das expectativas de inflação dos prazos mais longos, porque o governo falou demais e deu bom dia a cavalo, não tá escrito aqui, mas eu que tô traduzindo. Após decisão recente do Conselho Monetário Nacional sobre a meta de inflação, né? Então, olha o que eu falei para vocês. Permitiram acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária. Olha só. Um ciclo gradual
de flexibilização monetária. Ele fez questão de colocar gradual, porque ele não quer que o mercado vá para 75 na próxima. Ele quer segurar o mercado. Já ouviram essa expressão, que o Banco Central segura o mercado? Por quê? Se o Banco Central dá 50, o mercado pede 75. Se o Banco Central dá 75, na próxima o mercado pede 1. Se o Banco Central dá 1, o mercado pede 1,5. O mercado é doido, é Rivotril. Aí, olha só. O comitê reforça a necessidade de perseverar. Olha, ele segura no mercado. O comitê reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista, até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. O que ele está falando é, primeiro, a política monetária tem que se manter contracionista. O que é uma política monetária contracionista, Marília? Juro neutro, né? O juro que não acelera e nem desacelera a economia. Juro acima do juro neutro é uma política monetária contracionista. Quando você joga a Selic para cima do juro neutro, você está contraindo a economia e, portanto, pressionando a inflação para baixo. Então, o que ele está falando é, eu estou caindo, mas eu acho que a política monetária tem que se manter acima do juro neutro. Ou seja, não é que eu estou caindo e quero chegar rápido no juro neutro. Não tenho pressa de chegar no juro neutro, porque acredito que a política monetária deve se manter contracionista. Sacou? Porque até que se consolide não apenas a desinflação, né? Não apenas a inflação tem que chegar na meta, como também as expectativas de inflação tem que voltar pro 3, porque elas estão no 3,5. E aí ele segue puxando as rédeas. Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juro para 13,50, então reduzindo só 25. Mas considerou ser apropriado adotar o ritmo de queda de 0,5 ponto percentual nessa reunião, em função da melhora do quadro inflacionário, reforçando, no entanto, olha a rédea, o firme objetivo de manter uma política monetária contracionista para a reancoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante. Então, novamente puxando. E se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente, depois eu vou falar porque ele pôs isso, antevêm redução da mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que este é o ritmo apropriado. Ele tá falando que as próximas reuniões, não é a próxima, vão ter o mesmo ritmo de 50 e o mercado precifica 75 depois. O comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária. Então, ele não dá dica nenhuma a respeito de para onde a Selic vai. Não, assim, os membros do Copom votam, cada um tem o seu voto e eles não precisam votar tudo na mesma direção. Esta foi a primeira reunião do Copom que entrou Galípolo. Ele é um indicado novo do governo. E ele foi indicado e ele está participando da primeira reunião dele, entende? Então ele tem uma cabeça mais própria, certo? E ele votou pelo meio. Alguns outros diretores votaram por uma redução de apenas 0,25. Mas, antes que vocês digam que é político, o Robertinho Campos, o Bob Fields, também votou por uma queda de 0,5, tá certo? Então não venha me falar que é político, porque não é. Por isso que ele colocou lá em cima que, mantendo a queda da inflação e a reancoragem de expectativas, unanimemente, todos os membros anteveem uma próxima redução de 0,5. Então, ele está falando que as próximas vão ser 50. O que eu acho dos investimentos?
É verdade que, por conta da alta da Selic, muita pessoa física saiu da bolsa e foi para o CDI, ou foi para produtos de crédito, ou foi entupido de PCA mais longo. E aí eles vão falar assim, acho que vou mudar a minha estratégia e voltar a investir em ações. E quando você olha o preço das ações, você vê que estão em múltiplos historicamente baixos. Então eu vinha falando para vocês que eu achava que comprar bolsa era um bom negócio. Agora que a gente ia pensar em ciclos de queda da Selic. É verdade também que a bolsa já subiu muito desde que eu falei, mas ainda está muito barata e ainda dá para subir bastante. Gostava muito de bolsa. Bolsa subiu bastante, agora gosto de bolsa. Juro longo tá menos assimétrico, tá? O juro longo tá menos assimétrico. Quando você olha, por exemplo, 1 de janeiro 31, com vencimento em 2031, ele já tá 10,20, né? Tá 10,20, certo? 10,67 fechou hoje. Então, assim, já tá 10,5. O juro longo, será que vai para baixo de 10? Pode ir para uns 9, pode ir. Mas se percebe que a assimetria, né, aquela história de você entrar para correr um pouco de risco para ganhar muito, já não está mais tão presente. No juro real, eu acho que ainda tá bom, né? Você pega um IPCA mais a 5,5 por aí, ou então um crédito privado IPCA mais 6,5. A gente acabou de recomendar um crédito privado isento no Renda Fixa Pro, que é IPCA mais 6,60 isento. Então lá você ainda acha algumas coisas boas, mas tá ficando, esse ar tá ficando cada vez mais rarefeito, percebe? Por isso que eu falo, meu povo, para vocês, e falo, e falo, e falo. Os grandes movimentos de mercado, não adianta fazer na hora que está estampado no jornal. Você tem que antecipar para você ganhar dinheiro assim do grande no mercado financeiro. Você tem que correr riscos quando ninguém mais quer correr. Quando o bolsa estava 96 mil pontos, né, que a gente começou a falar, povo, entra na bolsa, tá muito barato, é nessa hora que você tem que entrar. Né? Agora 120 é bom? Claro que é bom, ainda tem coisa muito barata, óbvio, mas a assimetria não é tão favorável. Então não dá para você fazer aquela posição monstruosa, não dá para você mudar de patamar. Sabe o patamar do seu patrimônio? Né? Não dá para você mudar de patamar, porque você não vai entrar grande o suficiente. Por quê? Porque você não tem assimetria. Investir, gente, é tipo um jogo de xadrez. Uma hora você vai usar o peão, que é a renda fixa, uma hora você vai usar a torre, uma hora você vai usar o cavalo. Mas você tem que usar com estratégia. É isso que vai te mudar de patamar. Essa história de, é só você colocar em tudo, fazer um portfólio diversificado, blá, 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 blá. O Warren Buffett, por acaso, ficou rico fazendo um portfólio diversificado, gente? Não. É claro, se você não sabe nada sobre investimento, você vai fazer um portfólio diversificado, né? Porque daí pelo menos você não vai perder muito se você perder, tá bom? Mas, você quer ganhar dinheiro mesmo, correndo pouco risco, a melhor estratégia é concentrar na assimetria. Se você concentrar sem assimetria, se ferra. Aí aqueles gestores que ganham muito e perdem muito. Ganham muito e perdem muito. Já viram esses? Ou às vezes perdem muito mais do que ganham. Se você concentra quando a bolsa está muito barata, a chance de perder é pouca, né? Porque ela já está de graça. E quando você ganha, você muda de patamar. Então é isso, meu povo, tá? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Pessoal, muito obrigada. Vocês me enchem de orgulho. Eu espero de todo o coração que eu tenha ajudado vocês a entender melhor seus investimentos e a política monetária. Tá certo? Mua!
Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.